Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo. Nunca falei de dois temas tão difíceis, não vou dizer difícil, mas desafiador em uma noite só. Né? Então, eu espero também que Deus me dê a graça, porque só com a graça do Senhor que a gente vai falar sobre isso. E, gente, que bom que a nossa igreja fala sobre isso, sabe? Porque a gente também peca quando a gente é negligente. E o mundo lá fora está fazendo a parte dele e nós não estamos fazendo a nossa, tá? Então é importante também a gente ter esse conhecimento. A gente está no mês de maio, o maio laranja. Alguém sabe o que é que significa maio laranja? O que é o maio laranja, meu povo? Não, setembro amarelo, suicídio. O maio laranja é o mês de prevenção do abuso sexual infantil, tá? E esse tema ele é sensível, certo? E ao identificar qualquer coisa emocional e tudo mais, gente, vou dizer uma coisa para vocês. O caminho é realmente um tratamento, um acompanhamento. Eu não estou aqui nem fazendo propaganda de mim, que eu não tenho nem agenda, tá? Eu não tenho, ultimamente, só sendo meu paciente para me ver. Tô desse jeito. Ou paciente ou cliente, né? Mas é buscar ajuda, né? Tem grupos gratuitos. Quem tem plano usa o plano, né? Ver o que é que cabe à parte espiritual também, que o Senhor também ajuda a gente. O Senhor ele ajuda, a gente também pode ressignificar isso através da palavra do Senhor. Mas eu tenho muita raiva desse tema, vou logo dizendo. E por ele ser tão sensível, eu amo trazer conhecimento. Porque eu já vou dando logo o ouro daqui. Abusador tem medo de criança que sabe das coisas. Só para lhe dizer. Começar assim, ó. Abusador morre de medo. Então, as crianças lá dentro estão aprendendo sobre isso. Elas vão aprender a se defender. E vocês vão aprender a como identificar, como ajudar e também a como prevenir, tá certo? Porque nem sempre é só intrafamiliar. Quando a gente encontra um tema, né, cuidando da casa de Deus de um jeito diferente, é que a palavra de Deus ela fala, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a criança, né, ela é também um templo do Espírito Santo. E o diabo, ele entra, né, ele sabe muito que o que acontece na infância pode reverberar em transtornos psiquiátricos que acaba que, muitas vezes, atrapalha o processo, inclusive, da salvação, por ser mais desafiador. Então, eu entendo que, claro, não espiritualizando tudo, mas o inimigo, ele é estratégico, certo? Então, vamos dificultar as armas do inimigo, também munindo vocês de conhecimento, tá? E, eu sou serva de Deus, ó. Quem sou eu? É que eu aproveitei essa apresentação, né? Então, eu era tia do MI. Na época, eu era psicóloga infanto-juvenil, né? E eu tinha uma parceria com o projeto Abuso do Diálogo, né? Então, o abuso sexual infantil, ele é um abuso silencioso, né? Ele é um inimigo silencioso. A criança, ela, muitas vezes, você só percebe que passou por isso quando você cresce. Eu atendi, né, na época que eu atendia adultos em geral, não só homens, mas eu atendia mulheres. E uma vez eu atendi uma paciente que ela só descobriu que era abusada por uma palestra na escola. E ela disse, meu Deus, claro que não nesse tom tão calmo, né? Isso reverberou depressão, reverberou muitas coisas. Mas ela disse, quer dizer que eu passei a infância inteira sendo abusada, estuprada, e eu não sabia que aquilo era errado? E a mãe sabia, percebia e se calou. Porque era um irmão mais velho, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque já me questionaram em igrejas assim, mas... Não, deixa eu falar isso no final só. Né, mas ele é silencioso e muita gente tem medo de falar, muita gente tem medo
não ser credibilizado. A gente sabe que tem casos, por exemplo, que não é verdade, né? E aí acaba também, às vezes acontece também de ser uma arma na mão de quem quer manchar a imagem do outro. Mas existe investigação para isso, para saber se é verdade ou não. Porém, quando a gente olha para as taxas de criança abusada, é uma taxa muito grande que às vezes vale a pena correr o risco de saber se é mentira ou não, entendeu? Então, toda e qualquer... E o que é o abuso, né? O que é o abuso? Toda e qualquer interação que um adulto tem com uma criança ou adolescente com intenção de obter prazer sexual. É um ataque à identidade da criança, certo? Na clínica, a gente chama isso de parafilia. Vocês sabem o que é parafilia? Parafilia é quando o outro tem desejo sexual por coisas que geralmente que é inusitada, digamos assim. Então, por exemplo, quem sente prazer sexual com criança, gente? Ou com pessoas mortas, com uma necrofilia, né? Objetos inanimados, por exemplo, qualquer objeto. E aí, a gente tem vários, certo? Só que nem todo abusador tem transtorno mental. Vocês sabiam disso? Nem todo abusador tem transtorno mental. Fran, e o que é que a gente, e quando você atende uma pessoa com, por exemplo, pedofilia, né, com transtorno pedofílico, o que é que você faz? Não se preocupe, ele assina um terminho comigo, que ele está sendo tratado, mas que se eu souber que ele abusou de qualquer criança, ele vai ser denunciado e é por mim. Entende? Ele está ali para tratamento e tudo mais. Aos olhos humanos é uma doença crônica, tá? Mas aquilo que Deus não cura é uma ferida na carne, ele vai ter que lutar pro resto da vida com aquilo ali. Não importa. Né? Então, a gente tem até caso de homens, um homem, né? Que ele disse, olha, se um dia eu abusar de uma criança, eu vou me matar. Ele dizia. Porque ele tinha esse transtorno, né? E nunca tinha acontecido, mas ele percebeu e buscou ajuda. Mas quantos buscam, né? Quantos têm essa coragem? Né? Então, nem todos têm essa consciência. E aí, eu prefiro intervir no risco do suicídio. Né? E assim, ó, eu trabalho com a terapia da aceitação e compromisso. Não é aceitação e compromisso que a gente trata esses casos aí, não. Tá? Então, quais são os tipos de abuso, né? Existem vários tipos de abuso. Não precisa só a pessoa ela ter um contato com o órgão genital. Às vezes o abusador ele sente prazer só com a criança no colo. No colo. Às vezes, aqui fica o aviso para os pais e para as mães. Cuidado com seus filhos com biquíni nas praias. É uma crítica, inclusive, que a gente percebe lá fora, porque que o corpo da criança, da mulher, ele é objetificado desde a infância. A roupa de banho dos meninos sempre são muito confortáveis, mas o das meninas sempre é top, mostrando barriga. E os abusadores, inclusive, eles batem foto na praia, fingindo que é deles, mas está pegando teu filho lá atrás. E assim, ó, cuidado com o que vocês postam dos filhos de vocês. Porque você não sabe aonde isso vai parar. Vocês não têm noção que é um submundo isso daí. É assim, ó, é gatilho mesmo, assim, é coisa que você se revolta, você questiona Deus mesmo, assim, meu Deus, por que Deus permite? Entende? Então, agora é a hora de vocês olharem para isso de uma forma diferente. Ah, não tenho um filho, não preciso me preocupar. Precisa sim, porque de acordo com ECA, você também é responsável pelo filho dos outros. Se você vê o outro fazendo e acontecendo, você também, e não falar nada, não denunciar, você também está sendo conivente e, consequentemente, em pecado também. Tá? E, mais uma vez, eu queria trazer o olhar aqui para os homens. Não agora como possível abusador, mas eu queria olhar também e dizer para vocês que vocês, como homens, força, vocês devem proteger. Devem. Nós, mulheres, precisamos muito de vocês nessas horas. Tá? Então, os tipos de abuso, né? A gente sabe que é qualquer prazer na hora de ter uma gratificação. Então, muitas vezes é visual, às vezes é com um toque, né? Mas nem sempre tem que ter um estupro. A gente sabe, por exemplo, de caso de uma criança, e aí segura o coração, né? Que foi a dentista identificou o abuso, onde o homem praticava sexo oral com ela e tinha no céu da boca lá um hematoma. Certo? Então, assim, a mãe nem desconfiava.
certo? Então, não precisa muitas vezes tocar o órgão genital. Basta simplesmente a pessoa ter um olhar diferenciado. Ela basta simplesmente oferecer um pirulito. O abusador, ele é estratégico, certo? E aí, quais são as características de um abusador? Alguém sabe? O abusador, ele é alguém acima de qualquer suspeita. Um amado. Meu Deus. É sempre alguém que você, mas fulano? Não. Porque eles têm um perfil manipulador. Então, alguns não têm transtorno, alguns têm o transtorno, mas o que é incomum entre eles é que eles se infiltram em ambientes que é fácil de receber confiança. Política, por exemplo, igrejas, não só evangélicas, mas em qualquer instituição religiosa. A gente sabe aí do João de Deus, que não era de Deus, né? Então, a gente tem vários casos. Então, sempre há alguém acima de qualquer suspeita. Um tio, um pai, uma mãe, inclusive, um colega, uma pessoa da sua família, certo? Então, internalize isso. E o que eles fazem, né? Eles conquistam a confiança dos pais. Eles fazem os pais acreditar que eles são maravilhosos, são de confiança. E, gente, pasme, tem deles que até falam de abuso também, que é prevenção, essas coisas também. Entende? Principalmente agora que a gente fala mais sobre isso, então eles aprendem também a camuflar isso. Né? Eles testam se a criança compreende. Então, vem de uma brincadeira aqui, aí ele passa a mão em algum canto que não é para passar. Ele percebe que a criança não entende daquilo, ele vai lá e tenta de novo. E aí ele vai percebendo, aos pouquinhos, qual é o nível de conhecimento que essa criança ela tem. E aí ele vai para o próximo passo, ele começa a quebrar regras. Ele começa a tomar, né, conquistar a criança, ele começa a avançar um pouquinho mais nisso. E depois eles pedem segredos. Deixa eu ver. E aqui é importante, gente, a gente entender uma coisa. Que a criança, ela vulnera, a ignorância, ela gera vulnerabilidade, tá? Por quê? Porque muitas vezes, a forma como os pais se relacionam com os filhos, vulnerabiliza isso. E os pais nem sonham. Vou dar um exemplo. Um estilo parental baseado no autoritarismo, não é autoridade. Você tem que colocar, você tem e deve colocar limite na sua criança. Limite sem amor não frutifica. Entende? Mas você tem que colocar limite, porque a criança não se manda. Mas, por exemplo, se a gente cria a criança na base da ameaça, se a gente não valida as emoções, aí conecta com a nossa outra palestra. Se a gente não valida as emoções, ô menino chorão, tá chorando por quê? Tudo chora, né? Eu não quero saber, você tá errado. A gente vulnerabiliza, né? Por quê? Porque lá fora, e aí a gente não educa sobre limites corporais, a gente finge que nunca vai acontecer com os nossos. E aí o abusador, ele fala assim, não conte nada para sua mãe, que ela não vai acreditar. Ponto. É a vulnerabilidade, porque a gente não entende, né? Mas quando a gente, por exemplo, cria a criança na base da ameaça, da punição, e seja qualquer tipo de punição, ela só pegou que, se eu fizer, eu vou apanhar. Ou eu vou ficar de castigo, ou eu vou ficar assim, assado. Você nunca abordou sobre esse tema com seu filho, né? Mas está ali a igreja te dando uma colher de chá, com as psicólogas, as melhores de Chapecó, inclusive. Né? Então, para que para que isso, né, a criança ela consiga identificar. Então, uma coisa até que eu sempre converso com meu esposo, né? A gente cresce com os pais falando assim, abraça o tio, deixa de ser mal educado. E a criança lá com vergonha.
né? Antigamente, eu e meu esposo, há muitos anos até, a gente ficava, eu vou pegar, né, amor? E hoje a gente diz, a gente conversa, né? Não quis, não pega. A mãe fica constrangida, não, tá certo, teu filho tá certo. Ele não quer, não é para deixar. Entende? Por quê? Porque a gente tem que respeitar, filho. Se você não quiser falar, você não é obrigado. Não se preocupe, porque ele vai aprender a habilidade socioemocional lá na frente, tá? Com 10 anos ele vai querer interagir com todo mundo, né? E o outro que lide com o constrangimento de não receber o não da criança, né? A gente fala muito que a criança não sabe ouvir não, mas o adulto também não sabe, né? E já? Eu passei sem querer, né? Então, outro ponto, né? O fato de... Eu falei do que agora? Caiu meu sistema. Eu falei, né, dessa questão da interação, né, da questão do estilo parental. Então, é importante você abordar esses temas com seu filho de um jeito que ele consiga, né, abordar e contemplar e compreender. Pelo menos sobre, filho, independente de qualquer coisa, eu sempre vou acreditar em você. Aqui, ninguém pode pegar. Entende? Quem aqui na hora de lavar o seu filho pede licença? Licença, filho, vou lavar a sua parte íntima. Ótimo, maravilhoso. Tem que pedir licença. Você está ensinando o que sobre ele? Você não vai fazer nada, mas você está ensinando sobre respeito. A gente está aqui autorizando, mas está aqui para higienizar. E quanto mais cedo você aprender a ensinar isso, melhor. Criança não vai no banheiro sozinha em restaurante. Não vai. Criança não fica sozinha com adolescente. Não fica. Mas é o priminho. Mas criança tem que ficar com supervisão. Porque hoje, infelizmente, o mundo está difícil. E outra coisa, gente, que eu ia falar na outra palestra, eu vou complementar nessa, né? As crianças, elas têm acesso à pornografia muito cedo. Os homens, eu posso fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Mas com quantos anos que você teve acesso à pornografia? Você viu com quantos anos? A primeira vez e depois você entendeu que era pornografia. 6 anos é o que as pesquisas mostram. Os pais ensinando os filhos a ser homem. Vai ser homem. Oh, meu Deus. Né? Tá abusando sexualmente. Isso é abuso sexual. Você assistir qualquer filme que tenha qualquer cunho de coisa, de conteúdo, que a criança ela não tem idade para compreender, você está abusando. Excesso de violência, excesso de toques, né, na coisa, nos filmes. É submeter a criança ao abuso. Você está ali com ela e a pessoa falando palavrão e a pessoa tirando a roupa da outra, está errado. Nós temos que guardar nossos olhos disso como cristãos. Mas lá fora o mundo não tem esse cuidado. Entende? Então, a gente também, isso também é um tipo de abuso. É expor a criança a uma coisa que ela não tem capacidade cognitiva. Certo? Então, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Certo? E quando eu digo isso, gente, eu não estou dizendo isso para apavorar as mães e nem os pais, né? Eu estou falando isso para que você, a partir do momento que eduque o seu filho, você garanta que ele vai contar para você. E você vai ter chance de reparo maior. Porque todas as mulheres que eu atendi na minha clínica, de todos os anos, até o último dia que eu atendi mulher na minha clínica, todas foram abusadas. Todas. Nenhuma escapou. E menino também é abusado. Não é só menina, não. A gente tem um caso aí, né, recente, em São Paulo, bem gatilhoso, né, do estupro coletivo em 2 crianças, homens, meninos. Né? Como é que eles seduziram a criança? Claro, essas crianças estavam em situação de vulnerabilidade. Uma mãe era dependente química, o outro parece que era criado pela avó, então estava solto no meio da rua, sem supervisão. Inicialmente, os agressores, eles puxaram assunto com a criança e tal, só que aí depois viram que tinha segurança para pegar a força, pegaram a força. Entende? Mas isso é mais comum do que vocês imaginam, certo? Então, quais são as consequências do abuso, né? O que é esse prédio, gente? Ele é um prédio de luxo, não é? Sim ou não? Esse prédio, ele aguenta as chuvas de Chapecó?
Sim. Quem aqui é da construção civil? Ninguém, só eu. Me achando. Brincadeira. Não, eu sou psicóloga dos pedreiros, dos carpinteiros. Então, quem me deu, inclusive, essa aula foi meus próprios pacientes, né? Gente, eu já vi um prédio assim ser construído ao vivo, né? Passava toda a vida ali. É incrível que, para o tamanho desse prédio, na verdade, a fundação dele é que garante essa estabilidade. E a nossa infância é assim. Eu sei, gente, que a infância ela é difícil. Eu sei que criar um filho é difícil. É cansativo. Nem toda hora você quer dar colo. O menino, depois que aprende a falar, engatinhar, já era, né? As mães aí vai estar no lugar de fala, porque do lugar da onde eu falo, eu já fico cansada. Né? Então, imagina as mães. Mas assim, você como pai, como mãe, você tem uma missão muito grande. Você tem que cuidar, você é o responsável por cuidar da fundação do desenvolvimento do seu filho. Porque qualquer falha nessa fundação, pode ser que esse prédio venha ruir lá na frente. Então, é preciso cuidar das treliças, tem que ter uma estrutura de ferro muito boa, tem que ter uma estrutura de alvenaria muito boa para depois crescer para frente, para cima. E aí depois cuidar do reparo. Só, gente, que tem muita gente lá fora que por fora é assim, parece um prédio de luxo, mas por dentro não tem acabamento. Não tem acabamento, toda vez que chove trinca e esse prédio ele é trincado na base. Sabe, eu trabalho com um teste projetivo, que é um teste onde a pessoa ela expressa de forma inconsciente os processos emocionais ali. E é incrível, gente, é incrível como muitas delas expressam exatamente essa rachadura na base. Assim, fica igual, elas desenham coisas que parecem muito, que realmente confirma isso. Uma fragilidade em sua estrutura psíquica, que a gente chama, né? Então, a infância, ela é o tempo de cuidar da base. E aí eu te pergunto, irmão, como é que tu está construindo essa base? A gente ensina a criança a se amar na infância. Porque a gente fica ensinando a criança que toda hora tem que dividir, ela tem que se anular, ela tem que falar com os outros por educação, ela tem que dividir o brinquedo, ela tem que comer a quantidade que você quer, não a quantidade que ela aguenta, a quantidade que ela quer. Né? A gente é cheia de regras para cima da criança, mas ninguém valida. Como é que está para você? Você aguenta? Né? Você está satisfeito? Entende? Porque parece uma coisa assim, exagero, mas não. A gente ensina sobre limite na infância. Por exemplo, gente, é simples, eu vou falar da alimentação porque é uma coisa que é um clássico. A gente aprendeu que come para a mamãe ficar contente. Desde já a gente já ensina a fazer nossos pais felizes. Então a mãe coloca o pratão, porque quer que o filho ganhe vitamina, não sei o que, mas a criança ela tem uma coisa chamada leptina, que é o hormônio da saciedade. O estômago desse tamanhozinho, o prato desse tamanhozão. E aí eu digo, você vai comer até o fim? Você vai comer até o fim. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Não tem limite, é no limite que eu dou para você. Não tem respeito com o seu corpo, é com o tanto que eu quero que você coma. Não tem querer, criança não tem querer. Né? Acho que está certo, está falhando, né? Sabia. Né? Então, não é bem assim, gente. Não é bem assim. Criança não tem querer quando ela quer tomar uma garrafa de desinfetante. Né? Quem aí já não ficou com medo, né, dos vizinhos bater na porta depois que você disse um não para o seu filho por uma coisa que ele ia fazer, ia tirar a própria vida, né? Então, às vezes ele quer comer uma boa, às vezes ele quer lamber ali a tomada, aí você não deixa, aí pronto, você acaba com a vida da criança. Aí nisso aí vale a pena, né? Mas quando o assunto é, por exemplo, o corpo, limites corporais, quando é questões de saciedade, você precisa desenvolver autonomia no seu filho, porque depois você mesmo se sobrecarrega. A criança é incapaz de escolher uma roupa, a criança é incapaz de tomar decisões
na idade dela, né, que criança não é para estar decidindo nada, que adulto tem que decidir, né? Mas o fato é, gente, que a construção é assim, ó, um trabalho. Ter um filho, vocês sabem. Eu não sei, do lugar da onde eu falo, eu tratei muita criança, mas eu sei que nada supera a experiência dos pais, né? Inclusive, eu sempre dizia para os meus paizinhos, eu sei muita coisa, mas só você para me ajudar, a te ajudar, inclusive, né? Então, é assim a infância. É muita coisa para cuidar, certo? E você tem que garantir que essa criança ela vai ter uma boa nutrição, ela vai ter um bom ambiente, uma boa estimulação cognitiva, uma boa estimulação social. Sabe o que o ECA fala? Que a criança tem que frequentar ambientes religiosos. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, faz parte do cuidado dos pais introduzir essa criança a um ambiente religioso. Certo? Então, a gente precisa entender porque as bases que ela aprende a socializar, ela aprende muitas coisas dentro desse ambiente, né? Então, a estrutura é aquilo que dá sustentação a alguma coisa, armação, arcabouço. Então, essa estrutura psíquica, ela é construída na infância. Porque a vida não vai ser difícil, gente. A vida ela é muito difícil. Só que, às vezes, quando a nossa estrutura ela sofre uma rachadura, ou a gente constrói com péssimos recursos, a gente acaba fragilizando essa estrutura e, muitas vezes, esse adulto ele cresce como um adulto reativo, um adulto agressor, um adulto negligente consigo, com os outros, sem responsabilidade, um adulto que, muitas vezes, é presa fácil para relacionamento abusivo. Então, a estrutura são os pais e a rede de apoio que precisa cuidar. Não se ameaça a criança, gente, de forma alguma. Não é porque, talvez, se a infância não funcionasse desse jeito, talvez você dizendo assim, ó, se você não fizer isso, eu não vou lhe dar isso. Sem explicar o porquê, a gente está ensinando o quê? Se você não fizer isso que eu estou mandando, porque eu sou teu chefe, tu vai ser demitido. Aí a criança, ela aprende, porque ela internaliza, ela não associa isso de forma consciente. É a estrutura dela que a base da argamassa é assim, se eu for ameaçada, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, assim, a gente é ensinada, a gente precisa respeitar políticos, figuras de autoridade, a gente tem que respeitar, a gente tem que estar sobre as leis, mas se essa lei fere o meu direito, né, a minha dignidade, a minha liberdade, eu não tenho que obedecer. Entende? Pai, você é responsável pelo seu filho. Você vai ensinar os seus filhos a como ser amado. Se você é pai de menina, tu está ensinando a ela como ela vai ser amada. Porque hoje, eu gosto muito de dizer isso, para os padrões que eu fui criada, eu ter a capacidade de botar limite e ter encontrado um marido abençoado na minha vida é um milagre. Isso aí é um milagre. Porque facilmente eu contemplo aí os critérios para se envolver de vulnerabilidade, contemplava, né? Porque Deus entrou na minha vida e tudo mudou, né? Então, para contemplar essa vulnerabilidade de se expor a contextos de vulnerabilidade de violência, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, o que é a base, né, gente? A base é o afeto. É a identidade. Quem seu filho é? Ele sabe quem o seu filho sabe quem ele é? Uma vez eu estava conversando com umas pessoas do nosso ciclo e aí eu falei assim, fulana, quem é o filho que te dá mais trabalho? E aí a criança respondeu, sou eu. Ai, gente, me partiu o coração. Porque realmente, esse menino é muito teimoso, esse menino é assim, esse menino é trabalhoso e não sei o quê. Isso quando a criança não diz, viu, eu estou dando trabalho para você. Ai, gente, essa preocupação a criança não tem que ter. Fulano, criança dá trabalho, pode dar trabalho. A tia aguenta. Entende? Criança dá trabalho. Faz que nem eu, se prepara psicologicamente para ter. Porque a vontade, às vezes, que dá é para ligar para o conceito tutelar, às vezes, sabe? Então, assim, identidade. Você tem que, o seu filho ele vai entender quem ele é a partir do que você diz para ele.
E eu sei que no momento de raiva a gente diz, esse menino é muito teimoso, esse menino está muito trabalho. Ou então a gente pejorativa, esse menino é uma bênção. Não, dê o nome das palavras mesmo. Você está cansada, o seu filho está demandando muito de você e está tudo certo. Você pode gerenciar de outras formas. Tá? Não quero também ser uma mãe perfeita, tá, gente? Mãe perfeita não existe, não. Mãe perfeita sou eu, que fico falando, mas não tenho a vivência. Entendeu? Ai, que você não pode gritar com o seu filho, que você não sei o quê, não sei o quê. É bem facinho, gente, falar um monte de regrinhas para vocês. Mas eu sei que dá raiva. Eu sei, que eu sou rede de apoio também. Tá? Aí, só que a minha vantagem é que, ainda bem que eu só passar um dia com essa criança, meu Deus. Né? Toma que o filho é teu. No dia que tu estiver cansada de novo, tu manda lá para casa, mas tu me avisa. Certo? O ambiente que você é inserido, ele pode te adoecer ou ele pode te curar. Se essa criança, quando a gente vive num ambiente psicologicamente inseguro, a gente toda hora está com o sistema de alerta, o sistema do estresse ligado. Então, a criança, por exemplo, quando ela é abusada, ela sabe que pode desconfiar de um abusador, né? Ela sente que tem alguma coisa errada ali, mas ela não sabe como. O sistema de alerta, só com a presença daquele adulto na casa ou em qualquer ambiente, ela já fica ligada. Certo? As nossas emoções também. Quanto mais saudáveis, e o que é uma emoção saudável? A criança chora porque você não deu o desinfetante que ela queria beber naquele momento. Você não vai dizer, mas é só um desinfetante, isso aqui não pode. Não. Você vai, eu sei, meu filho, que você queria beber o desinfetante, mas infelizmente eu não posso lhe dar. Pode chorar, é isso aí, tem que chorar mesmo. É isso aí. Deixa ela chorar pelo que ela não quer, porque você também chora pelo que você quer e não recebe. Deus está vendo tuas orações aí, e tu fazendo birra também com Deus, né? Ameaçando sair da igreja, porque Deus não fez, né? E segurança. A criança, ela precisa saber que ela pode confiar nela. Que ela pode confiar no adulto que ela convive. Nada supera, gente. Gente, nada supera segurança. Augusto Cury, que é um autor cristão, e a maioria dos crentes sabe quem é, ele fala que o afeto é o arquiteto da personalidade. E é mesmo. Depois que eu comecei a estudar neurociência, ciência, aí eu descobri, meu Deus, é verdade. Entende? E o próprio Deus ensina a tratar as crianças bem. O próprio Deus traz orientações, porque delas é o reino. Você tem menos chance de ir para o céu que seu filho, para comer de conversa. Então, olha a vantagem dos pequeninos, não é mesmo? Né? Então, a gente precisa entender que assim, a gente tem que garantir que o afeto ele está presente na vida do teu filho. Teu filho ele se sente amado, porque às vezes tu sabe, eu não duvido do amor do teu filho, que tu sente pelo teu filho, mas às vezes a gente não expressa isso da melhor forma. E a criança, ela não se sente amada, ela se sente um peso. A identidade, ela sabe quem é? Uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja e eu vi uma senhora, gente de 70 anos, 80 anos, e aí o pastor falou das anciões, não foi? Da nossa irmã, esqueci o seu nome, irmã Nazaré, né? Nossa, eu queria essa mulher na minha vida. E ela falou assim, ela falou, falando sobre identidade, e aí ela disse que a filha dela uma vez se queixou com ela, porque ela toda a vida dizia que a filha dela era bonita, que a filha dela era inteligente, que a filha dela era assim, que a filha dela era assada. E aí a filha dela gostava de uma calça. E ela, para validar, olha, gente, essa mulher não entendia nada de neurociência, mas o Senhor é um neurocientista, entendeu? Então tá tudo ali, entende? Não precisa você fazer nenhuma faculdade para você entender o que é as coisas certas, porque o Senhor está tudo ali na Bíblia, né? E aí ela dizia, para validar, né, a filha dela, filha, você está linda. Você está linda, está linda, está linda. E aí, quando ela cresceu, ela disse, mãe, como é que a senhora deixava eu ir para a escola com a calça tão ridícula? E eu ia me achando a coisa mais linda do mundo. E ela, mas minha filha, você estava a coisa mais linda. Não era o que você queria usar? Qual é o impacto, gente, da criança? Você achar uma calça feia, a sua criança achar bonito, qual é o impacto disso na vida dela?
Nada. Mas a gente caça uma confusão com a criança, porque a gente quer que ela se vista com as roupas que a gente quer que ela vista. Deixa ela usar o estilo dela, às vezes. Né? Então, escolhe o melhor look e pede para ela escolher também. Né? Não vai deixar ela ser a terrorista da moda. Né? Mas é desenvolver a autonomia. Essa mãe, né, ela estava desenvolvendo identidade e autonomia nessa criança. Tudo bem que depois ela descobriu que não era tanto assim, mas aí passou, né? Isso nem gerou trauma. Mas ela descobriu quem ela era. Eu tinha um amigo que ele veio a falecer agora em janeiro, e ele, para mim, é o top dos tops. Era, né? Tanto que Jesus quis levar. A gente pensa no meio do que faz. E o irmão Mani, né? Alguém conheceu o irmão Mani? Irmão Mani Alves? Esses Alves, né? O que acontece, né? O seu Mani, ele é um pai excelente. Eu sempre dizia assim, cara, o senhor é muito neurocientista, mas o seu Mani só tinha um fundamental, gente. O seu Mani só tinha um fundamental, mas dava aula, viu? E ele tinha 2 filhas. E ele dizia... E assim, um marido excepcional. Né? E as filhas dele, ele sempre fala, né, que, olha, você é linda, você é assim, você nunca aceite que o seu marido ele lhe trate assim, tudo assado. E aí uma das filhas deles se envolveu num relacionamento, casou e tudo mais. E a todo momento ele afirmando que as filhas dele estavam ali, o quanto ele amava aquelas filhas, o quanto ele estava ali para dar apoio. E a gente diz assim, não, se dá afeto demais, a pessoa acaba sendo mimado, né? Mas afeto gera autonomia. Porque o que acontece? Quanto mais ele abrir as portas para dizer, filho, se você for, você tem casa para voltar. Mas as filhas perseveraram em seus relacionamentos. Né? E em um determinado momento, ele pegou o telefone e desligou e terminou o relacionamento pela filha, porque não queria ver a filha naquela situação. Mas é isso. Né? Então, assim, tanto que quando ele adoeceu, os filhos, eles não abandonaram. A filha abandonou a faculdade, a outra saiu do emprego, mas ninguém deixou ele sozinho em nenhum momento. Nenhum momento. Porque todo esse amor a gente recebe de volta, gente. Todo esse amor a gente recebe de volta. E não estou dizendo isso aqui para você dar amor pensando na sua velhice, tá? Porque isso também não é uma garantia. Mas o fato é que, dificilmente, quem não é amado também não ama. Inclusive, quando a gente, por exemplo, sabe que uma criança ela tem um transtorno de personalidade, não é opositora, não vou lembrar o nome agora, mas é porque não fecha diagnóstico de psicopata antes dos 18, né? Mas tem um nomezinho porque ele fica ferindo ali as regras. Se a gente descobre antes, o segredo, que a orientação dos pais dê o máximo de amor que você puder para essa criança. Porque só o arquiteto, enquanto ela está no processo de desenvolvimento, o grau dessa psicopatia ela pode ser reduzida ou zerada. Olha só. O remédio para a doença é o amor, gente. É o amor. Tá? Então, o amor, ele preserva a doença mental. E aí envolve as emoções e a segurança. Tá? E quais são as consequências do abuso? Né? Quando uma criança ela sofre diversidades de abuso, ela é exposta a isso, né? Depressão, ela se envolve em relacionamento abusivo, ela se envolve em vícios, inclusive sexo. Muitas vão se prostituir porque o que acontece? Existe um descolamento da identidade. Quando a gente passa por um evento traumático, a gente encontra 2 tipos de estratégias. Ou estratégias adaptativas, que são estratégias que tendem a reparar aquele dano que foi causado, e estratégias desadaptativas. E aí, muitas vezes, por falta de orientação, acolhimento e tratamento adequado, o corpo ele vai para a estratégia desadaptativa. E aí eu pergunto para vocês, o que é o adoecimento? Por que a gente adoece tanto? Claro que o pecado entrou no mundo, por isso também. Mas por que a gente adoece? De qualquer coisa, por que a gente adoece? Alguém tem uma dica?
A gente adoece quando a gente vive de forma incompatível com aquilo que a gente nasceu para viver. Por exemplo, se eu levo uma alimentação desregrada, porque, assim, corante, essência, não é o que Deus plantou no Jardim do Éden para a gente comer, né? É frutinha, folhinha, aquelas coisinhas todas. Se tu come isso em excesso, tu vai desenvolver um diabetes, tu vai desenvolver uma hipertensão pelo excesso do sal. Entende? Mas tem outra coisa que aumenta a tensão, a hipertensão, que é estresse. Você ficar tenso direto. Aumenta a tensão. Aí a gente tem uma hipertensão, porque o corpo entende, ele está de forma normal, o normal dele é bater 15/8. Então, pode desregular aí o mecanismo aí para poder ficar sempre basal ali, 15/8. E aí você vai no médico, você está com pressão alta. Ah, tá. Foi o sal. Nem tudo é o sal também, né? Mas a gente adoece quando a gente desconecta com a realidade, com a nossa vida, com o propósito de Deus. Viver longe do propósito de Deus adoece. Tá? Porque o Senhor manda a gente se cuidar e tudo mais. E aí, quando uma criança ela não tem a infância que ela foi criada para ter, a consequência disso é o adoecimento. E a gente vai ter o vício em sexo, a gente vai ter o transtorno disfórmico. O transtorno disfórmico é a pessoa que ela se olha no espelho, ela se sente tão suja, e aí ela se olha no espelho e ela não consegue se contentar com o nariz, com a boca que ela tem, ela quer mudar. E aí ela entra num excesso de cirurgias plásticas. Quer mudar o corpo, é a pessoa que está sempre vivendo nesse looping de nunca estar satisfeito com a aparência. A gente vai ter o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Né? A gente, por exemplo, tem caso, de estupro coletivo, que a criança ela desenvolve uma esquizofrenia. Por quê? Porque, para o corpo, é melhor romper com a realidade do que morrer. Vocês sabiam disso? É melhor viver na fantasia. A única forma que o cérebro ele encontra de continuar vivendo é rompendo com a realidade. A pessoa começa a ter visão, começa a ter isso, aquilo. E a gente tem que tomar cuidado. Distúrbio no sono, né? Um sono leve, uma hipersonia, nunca acaba esse sono. Repulsa de tox, a pessoa. E aí, quem casa com uma pessoa assim, sabe como é difícil. A vida sexual é difícil. Porque tudo é gatilho, gente. Tudo é gatilho. Tinha uma mulher que ela tinha muita dificuldade, o marido dela reclamava que tinha essa dificuldade. Eles casaram e eles nunca tinham tido uma relação sexual. Nunca. E aí o marido, coitado, né? E aí ele disse, amor, vá se cuidar, não sei o quê, tal. Quando você vai descobrir qual era o problema da mulher, porque ela nunca deixava ele tocar nos peitos dela, nos seios, né? E aí, em processo terapêutico, ela descobriu. O pai pegava ela pelo bico do peito e puxava assim, quando ela estava em processo de desenvolvimento. Ela tinha esquecido, porque foi tão traumático que a mente dela apagou. Mas o corpo ficou aquelas marcas. Então, sempre que ela era tocada, o corpo reagia, o psicológico reagia. Então, isso é o impacto do abuso também. Ela não teve nada relacionado a toque íntimo, por exemplo. Mas você entende que ela teve a dignidade ferida, o corpo dela foi ferido, a liberdade dela foi ferida, né? Aí entra aqui problemas, né, sexuais e problemas de afetividade, medo de abandono e tudo mais. E assim, gente, é tão comum os casos que às vezes a criança tenta falar e a mãe com medo de causar um escândalo na família, ou na igreja, ou em qualquer canto, tem. E aí eu fico pensando assim, aí talvez vocês também pensem assim, mas como que é possível, né, a gente saber que uma criança está passando teve o seu corpo violado e a gente para preservar a imagem do outro, a gente para. Não, isso para mim não entra na minha cabeça. Entende? E aí, como é que eu vou identificar o abuso? Se meu filho não fala ainda, 2 anos ali, 1 ano. Gente, a criança, ela começa a ter alterações. Às vezes ela não vai falar porque ela nem sabe. Já? Acabou-se.
Como é que é aqui? Tá? Isso aí. Tá terminando, tá, gente? Tá terminando. E aí, gente, como é que eu vou identificar? A criança ela tem alteração no comportamento. Comportamento é expressão emocional. Psicólogo lê mente? Não, nós lemos pensamentos, tá? Então, observe, por exemplo, na região genital, se tem alguma marca. Observe, física, né? Observe se tem alguma marca. Observe se a criança ela quer ficar se lavando toda hora. Observe o comportamento relacionado a algum adulto, ela quer distância, ela fica mais birrenta, ela tem mais acesso de birra. Né? Então, você começa a observar. A criança ela chora mais, os recém-nascidos, quando sofrem, eles tendem a chorar mais, desregula tudo. Né? E aí, o que eu faço, Fran, quando isso acontece? Quando eu suspeito, aí você leva para o médico fazer uma análise no corpo, né? Cheque tudo, gente, cheque tudo. Se a criança é um pouquinho maior e ela pode falar, muitas vezes ela fica hipersexualizada. Muitas vezes ela começa a se masturbar também. Entende? Que nem um caso de outra paciente minha, que ela ficava se roçando na mãe, e a mãe sabia o que também estava acontecendo, e a mãe chutava a menina. Entende? Então, assim, sempre vai ter sinais. Sempre, 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 sempre. E aí, geralmente, como é que é isso tratado pela ignorância? Esse menino está impossível. Ai, meu Deus, eu vou mandar esse menino para o psicólogo, como se a gente fosse um canto ruim para ir, né? Paga quem pode. Brincadeira, gente. Mas é verdade, não era para ser tão caro assim para nós, né? Então, existem várias. Ela fica mais reclusa, fica mais introspectiva, não quer falar, tem alterações alimentares, pode querer comer menos, pode querer comer mais. Então, você conhece o seu filho, você vai saber quando o seu filho ficar diferente. Às vezes, pode ser que ele não diga, por medo, alguma coisa, porque ele não sabe nem dizer o nome. Mas você vai saber que tem alguma coisa errada e você pode buscar ajuda médica para isso, tá? Ou psicológica. A gente descobre isso muito fácil em terapia, tá, gente? Bem facinho. Graças a Deus que deu as técnicas para nós. E a gente descobre. Certo? Já falei. Olha, eu estou bem adiantada. Não está sobre o nosso controle saber quem é o abusador. Então, a gente fica... Aconteceu alguma coisa com você? A gente não fica pensando isso. A gente não fica também sondando a criança. Você não pode ter controle se é o pai, se é a mãe, se é alguém na escola. Você não pode. O que você tem que ensinar aprender a reconhecer os sinais, ensinar os seus filhos a lhe contar, dizer, filho. E aí, não é só sobre abuso sexual, gente. Você ensina tudo para eles. Olha, filho, não importa o assunto, a gente vai resolver juntos. Problema com um amigo? Escute. Escute, deixa. Eu sei que às vezes cansa, mas escute, porque a gente lembra quando os pais da gente escutam a gente. A gente lembra. Quem foi o seu adulto preferido na sua infância? Era o adulto que te validava. Era o adulto que cuidava de você. Era um tio, uma tia. Entende? Então, seja esse adulto para o seu filho contar nas mesmas. Menina, eu contava tudo à minha mãe. Hoje eu sei que a minha mãe... Na fase da adolescência, não esperem muita coisa, tá? Mas quando eles ficam adultos, eles vão ter um insight. Meu Deus, como eu dei trabalho para o meu pai foi maravilhoso. Eles vão te amar mais. Porque também o contrário acontece. Quando a gente descobre que a nossa mãe, ou o nosso pai, ou qualquer outro adulto exigiu coisa da gente que a gente não podia dar, é traumático também. É traumático. Como que na minha infância minha mãe exigia esse tipo de entendimento meu e eu não podia dar? Não faz sentido. Né? Então, não está no seu controle. Você não precisa ficar tentando olhar para todo mundo. Meu Deus, agora todo mundo é um abusador e não sei o quê. Não precisa. O que você tem que fazer é cuidar do teu relacionamento com o teu filho. Ensinar ele a contar tudo para você. E isso começa com ele tendo segurança para falar do melhor amiguinho. Às vezes ele vai falar, por exemplo, que está apaixonado, aí é uma criança de 7 anos, aí você diz, criança não namora. Não, deixa, dá corda. Dá corda para saber aonde é que vai. Dá corda, gente. Porque se ele sente que não pode conversar com você, ele vai conversar com quem? E adivinha quem está super, hiper, mega disponível? O abusador. Eles dão exatamente aquilo que os pais não dão, presença.
e relacionamento. Tão fácil, gente, tão fácil pegar crianças vulneráveis. E eu falo isso para todo mundo que convive comigo. Nas primeiras conversas, né, pastora? Primeiras conversas que qualquer pessoa tem comigo, eu já falo logo de assuntos polêmicos. Né, que eu gosto de ver criança instruída e abusador com o rabo entre as pernas. Vai se tratar com Jesus, mas não vai fazer nada. Crie estratégias de proteção. Lá eles não estão recebendo. E vocês, eu vou compartilhar, depois o pastor compartilha lá um e-book que eu fiz também, contando mais. O afeto é o principal arquiteto da personalidade. Pode amar. Amar. Se Jesus morreu por você, você pode amar hemorragicamente seu filho. Eu sempre gosto de dizer assim, que se um dia meu filho for para a terapia, ele vai se reclamar porque minha mãe me amou demais e não sei o quê. Eu quero ver ele falar isso. Entende? Deixa o seu filho reclamar de você, que a sua mãe era sua amiga demais, que não sei o quê. Que não sei. Se bem que esse relacionamento de pai e amigo também não é para existir. Amigo é amigo, pai é pai e mãe é mãe. Quando a gente olha para a biologia, isso aqui é um caso bem famoso, né? A gente tem uma criança que sofreu negligência e uma criança que não sofreu negligência. A gente tem uma criança, esse cérebro aqui, você não precisa ser nenhum neurocientista, nenhum médico para entender que esse cérebro é maior. O que acontece? As conexões neurais na infância ela é mais rápida. Então, quanto mais sensação de segurança, quando o bebê ele dorme, né, ele não sabe que ele está seguro. Por isso que ele chora de noite. E você tem que ir toda a vida lá. Na natureza, gente, os animais é top. Às vezes eu confio mais numa onça do que numa mãe de verdade. Você acredita? Por quê? Porque os mamíferos, eles dormem, tudo agarradinho nos primeiros dias de vida. Sabe como é que eu estresso meus ratinhos lá no meu laboratório? Separando os filhotinhos desde o primeiro dia de vida da mãe, durante 10 dias. Então, durante 3 horas, eles ficam sem leite, sem afeto. Eu bati uma foto essa semana no laboratório da mãe exausta, porque elas parem, não é só um filho, né? É 12, viu? 12. E aí, estava lá os filhotinhos, tudo virando o giraia dentro da gaiola, e tinham mais, digamos assim, carente. E a mãe lá exausta, mas segurando a cria aqui, Entende? Mas os cursinhos do sono diz que você tem que ensinar a dormir sozinho. E aqui a gente tem que tomar um cuidado também. Fazer sexo no mesmo ambiente que a criança está é abuso sexual. Mesmo que seja recém-nascido e não entenda nada que está acontecendo. É abuso sexual. Porque esse ato ele também libera cheiros, odores e outras coisas. E o cérebro está captando tudo. Então, ela também normaliza isso. Vocês entendem como é que funciona? Então, pais, eu sou a favor, eu como psicóloga, tá? Mas você faz como você quiser, eu sou a favor, sim, dos filhos não dormir só. E você se organiza do jeito que ficar melhor. Mas os pais encontrar outras formas de ter intimidade. Porque, em alguns casos da mãe, eu vi que mães só conseguiram ter aquele soninho reparador parcialmente, né? Depois que passa a dormir com os filhos. Né? Na cama ali, acorda menos, só tira o sutiã ali e dá o mamar. E o pai, muitas vezes, está se identificando. E aí fica o outro dizendo assim, não, mas tem que aprender a dormir no berço sozinho, que não sei o quê, que vai acabar o casamento. Vai acabar o casamento fraco. Se o teu marido não é macho, ele vai ficar com ciúme do teu filho e ele vai querer te trair depois. Aí é livramento, irmã. Né? Mas o homem de verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai se acordar contigo, ele vai, enquanto está dando de mamar, ele vai lá, pega uma água para ti, e ele te abraça enquanto você está ali, nutrindo teu filho. E no outro dia você e ele está acordado, morto e cansado, podre e cansado, para vencer o dia. Isso aí, minha filha, é pus forte. Tá? Isso aí as mães sabem. Aí vocês estão no lugar de fala. Eu estou pegando só os casos que eu sei, né? Os casos que eu atendi. Totalmente baseado no conhecimento empírico. Né? Mas na natureza, é isso. Na natureza, uma vez eu fiquei observando uns vídeos aí do reino animal, e a onça, enquanto os filhotinhos estavam lá brincando, ela estava lá bem despreocupada, mas teve uma hora que ela perdeu a paciência. Né? Aí, quando ela via
o filhotinho indo para um lugar mais distante, ela bem tranquila, ela ia lá, pegava o filhote, trazia para o lado. Aí ela ia lá, pegava o filhote, trazia. Porque o filhotinho sozinho na natureza, ele é o quê? Uma presa. Mas ela entendia, e aí tinha uns outros dois lá que estavam se matando, brincando, aquelas cores de morder. Em nenhum momento ela rugiu. Em nenhum momento ela... Não. Porque ela entendia que aquele comportamento era inerente à infância. E que ela tinha que ter paciência. E o pai estava caçando, providenciando a comida também. O homem, hoje, ele não precisa ser só o provedor financeiro. Está tudo bem você ganhar, sua mulher ganhar mais que você, se ela quiser trabalhar também. Hoje, o homem ele pode ser provedor de outras formas. De afeto, de carinho, de presença, de suporte. Pai não ajuda, olha só, porque meu marido é bom, ele me ajuda. Te ajuda não, amiga, ela está fazendo a obrigação dele. Tu não ferra essa criança sozinha, entende? O corpo da mulher fica fragilizado e o do homem não sofre mutação, sabe por quê? Porque é ele que vai nutrir aquela mulher enquanto ela estiver fragilizada. As mulheres que é mãe vai saber. A gente se sente feia depois, né? Parece, né? Porque eu só peguei os casos, né? A mulher se sente feia depois, o corpo não é o mesmo, a identidade é o mesmo, ela está descolada e ela se arrepende de ter filho, e ela fica arrependida de ter se arrependido de ter filho. E ela tem saudade de quando ela era solteira, mas ela se sente culpada porque o marido é bom, mas o filho ali é a coisa mais linda, e como é que ela pode estar se sentindo assim? E o homem lá só pensando no jogo do Grêmio e do Inter. Meu Deus. Meu Deus. Homem, te alui, homem. Tá um turbilhão. E aí, qual é o papel do homem? Mo, você tá linda. Seja autoritário, homem. Usa a tua autoridade e diga assim, largue tudo e vamos comer fora. Deixa essas crianças aí, vá tomar um café com as suas amigas, que eu cuido das crias. Pode dizer. Pois tem que ir, mulher. Se tu reclama e ele está dizendo que vai... tu está vacilando. Né? Então, assim, mulher também tem que soltar o controle. A mulher tem que soltar o cabo da nau. Ai, porque só eu sei cuidar. Porra, então deixa ele se virar que ele aprende. Tu também não aprendeu sozinha? Deixa ele aprender também. Deixa ele enrugar a testa. Né? Deixa ele, que as crianças... o pai não deixando morrer. Tá bom, gente, tá bom. Entende? Então, muitas vezes, a gente reclama de problemas que nós permitimos também. Porque a gente tem excesso de controle. Se você tem medo do seu marido, por exemplo, se você não confia que o seu marido pode ser capaz de dar banho no seu bebê, tem alguma coisa errada no teu relacionamento. Porque se tu está com medo, tu está desconfiando de alguma coisa. Homens, vocês sabem como é que surge um abusador não transtornado? Pornografia. Sistema dopaminérgico. O que acontece? A gente vai se dessensibilizando. Uma vez que tem contato com a pornografia, aí começa, né? Que o corpo daquelas mulheres não é igual, a sua mulher jamais vai estar naquele padrão, né? Nem sempre tão disposta quanto aparece ali. E aí o que acontece? O homem ele começa a desejar aquilo ali, mas ele acaba tendo menos prazer, porque o sistema dopaminérgico ele está desregulado. É tipo assim, eu só quero comer coisas hiperpalatáveis, mas as coisas saudáveis eu não consigo mais. Fazendo alusão à alimentação, porque é uma coisa que a gente tem muito prazer quando a gente tem acesso, né? Um sorvetinho, essas coisas, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E aí o que acontece? Começa com homem com mulher, depois um casal, depois homem com mulher, depois uma homenagem. Até que começa as mulheres infantilizadas, é uma adulta, mas com roupinha de criança. Não se preocupe, gente. Eu estudei sexualidade, tá? Eu tenho uma formação, a gente vê corra pior. Mas começa assim. E aí, quando dá fé, está vendo coisas na Deep Web, consumindo pornografia infantil. Ele tem transtorno? Não. Ele se colocou nessa situação por pura decisão dele, buscando prazer. Tá? Então,
a química do cérebro está desregulada. O cérebro também sofreu mutação pelo comportamento, tá, gente? O comportamento muda o nosso cérebro também. Então, assim, cuidado, homem, com o que você vê na internet. Meninas, cuidado como você posta também. Porque, às vezes, tudo bem, a nossa roupa não é um convite. Mas, ovelha não bate foto da bunda, né? Então, essa dessensibilização. Homens, tem um cantinho lá, nos 3 pontinhos de qualquer vídeo que chegar para você, você vai lá e oculta, pede para ocultar aquilo ali. Denuncia. Eu saio denunciando tudo. Às vezes eu perco tempo na internet só com isso. Vocês acreditam, gente? Meu Deus. Se eu ver qualquer post de coisa assim, de violência contra a mulher, aí tem um cara lá falando besteira, eu vou lá e denuncio o perfil dele. Pega esses tempos assim, com essas coisas, sabe? Então, a gente precisa, você tem que tomar cuidado com o que você vê. Eu já atendi paciente que passava 12 horas vendo pornografia e se masturbando. Tinha transtorno nenhum, tinha nenhum CID. Tinha nenhum CID. Entende? Ele tinha o quê? Ele tinha uma disfunção, uma mudança de hábito de vida. E aí é claro, né, que o vício, como ele modula o cérebro, o que acontece? Ali fica marcado. Então, a chance de tu sempre voltar para ali é muito grande. Então, tu vai precisar sempre se desviar do caminho que aparenta o mal. Porque tu tem a vulnerabilidade para estar ali. Senhor, liberta. Gente, Jesus liberta. Eu sei que Jesus liberta. Mas se, infelizmente, biologicamente, se tu tem um problema com alcoolismo, com pornografia, com qualquer outro vício, tu tem que fugir desse caminho do mal, porque tu tem uma neurobiologia desfavorável para isso, infelizmente. E aí Jesus já te perdoa, Jesus te perdoa por isso. Jesus muda a tua vida, Jesus muda teu ambiente, mas tu tem que ter autorresponsabilidade também. Tá? Então, o cérebro de uma criança que sofreu negligência, ele é menor. Essa criança ela vai ter problema de lidar com as emoções. Essa criança ela vai ter problema de controle de impulso. Essa criança vai ter problema de controle inibitório, ou seja, ela não vai conseguir ignorar qualquer ruído no ambiente. Vai ter distúrbio no sono, porque o cérebro perdeu. E nessa fase aqui, o que o cérebro perde, não recupera mais. Criança excessivamente em tela. O que teu filho perdeu até os 6 anos, porque ele passou muito tempo só rolando assim, ele não volta mais. Não volta mais. E se for identificado, você tem que buscar estabilidade emocional primeiro. Meu Deus, eu descobri, e agora? Calma, se regula, porque tu vai precisar passar confiança para a tua criança. Evite abordar a criança com pergunta, e como foi? E que não sei o quê? Não, não é isso. Procure um profissional para ajudar, um pediatra, um psicólogo, um psiquiatra e, bem importante, um advogado. E pessoas que te ajudem emocionalmente. Porque, mãe, às vezes, não foi culpa sua. Se acontecer, não é culpa sua. Ninguém consegue criar um filho só, não. Todos nós somos responsáveis pelo filho dos outros. O solteiro tem que aproveitar que pode só ir lá e dizer, viu, teu filho está assim, assado, mas tu também não pode deixar. Proteja a criança, não comentando como terceiros sobre isso. Não é para ficar comentando com fulano, com beltrana. Proteja a dignidade da tua criança. É uma intimidade. Quem tem que saber é quem tem que resolver. Perdão não é a ausência de punição, né? Vamos deixar ele se arrepender, conhecer Jesus, respondendo um processo. Tá certo? Ah, é o pai também. Ah, é o tio, também é o pastor. Não é o nosso pastor, tá? Não, mas, sim, infelizmente, como eu disse, né, alguém acima de qualquer suspeita. Né? Independente. Vai causar escândalo. Gente, vai, mas aí depois ninguém lembra. Mas teu filho vai levar para o resto da vida. Eu tenho um amigo que ele foi abusado na igreja e o nosso pastor ele foi negligente. Nosso pastor calou a boca, era uma pessoa de confiança, era semelhante a um presbítero. E quando os pais resolveram sair da igreja, né, porque aí ninguém denunciou, os pais não denunciaram, né, com medo de causar escândalo. Só que ele cresceu e isso gerou uma coisa nele enorme. Porque aí depois ele pensa, poxa, minha mãe sabia, meu pai sabia,
E aquele pastor que era até gente boa, foi conivente. Gente, isso também fere a alma. O senso de injustiça é muito grande. A nossa dignidade tem que ser preservada. E homens, vocês têm que ser assim. Aquelas conversas de macho alfa, de heterotop, que rola dentro das conversas de vocês, não participe dessas conversas. Que objetifica o corpo da mulher. Muito da violência contra a mulher também causada pelo excesso de pornografia. Fica objetificando, acha que a mulher tem a obrigação de ser aquilo ali. E não é assim. Seja homem, não seja menino. Menino faz birra por coisinhas assim, você não, você é homem de Deus. Tá? Mas se você precisar de ajuda, se você acha que tem que precisa tratar isso, aí você pede ajuda. E, com certeza, o profissional que te ouvir, o líder que te ouvir, ele está preparado para te acolher. Mas lembre-se, Deus é muito amor, mas Deus também é justiça. Mexer com o ungido de Deus é também uma criança, é também uma mulher de Deus, tá? E aí, não tem como a gente separar. Tem muito lobo na pele de cordeiro. Entende? Então, infelizmente, a gente tem que viver sempre com essa cautela. Tenha prudência. O Senhor pede para a gente ter prudência. Mães, eduque os seus filhos. Pais, eduque os seus filhos. Capricha no relacionamento. Homem, bora baixar essa bolinha. Vamos ser menos agressivos, vamos aprender a ser mais manso, né? Defende a tua mulher, para de falar mal dela e para a mulher também de ofender. Está precisando de ajuda, busca ajuda, mas não guarde isso para você. Tá? Porque pais adoecidos não criam filhos saudáveis. E o reparo, gente, é difícil na terapia. Eu gosto de dizer assim, ó, que a gente ensina o paciente a ressignificar aquilo, mas sempre fica. E aí eu me apego em quê? No corpo glorificado que o Senhor dá depois. Mesmo que aquele corpinho tenha sido fragilizado, tenha sido perdido, né, a dignidade, o Senhor ele vai restaurar. Porque tem coisas que o Senhor ele promete depois com a sua vinda, né? Então, eu até brinquei hoje no Instagram, só quando a gente morre, que tudo dá certo. Até lá, a gente vai ter que lutar para viver na linha. E o Senhor ele vai libertar a gente disso. A gente vai ter um corpo glorificado. Deus vai limpar os nossos olhos todas as lágrimas, porque Ele sabe que isso podia acontecer. Tá certo, gente? Diz que 100, hein? Diz que 100. Diz que 100 e 180. Tá bom?